E aí, será que dá para confiar somente em Atlético Mineiro e Botafogo para essa rodada? Nesse vídeo, eu vou analisar a rodada 13 do Brasileirão, passar o esboço de escalação e passar as dicas para você imitar, passando vários nomes fora da curva para você conseguir se diferenciar. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo. Para quem não me conhece, sou Eduardo, analista de dados e apaixonado por futebol. Estou aqui no canal, eu sempre encontro muito conteúdo sobre o Cartola, sobre o Cartola Express, liga de tiro curto, futebol de modo geral, né? Então, se você curte esse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal, né? Ativa o sininho também para não perder as próximas notificações. E bom, vamos para o conteúdo desse vídeo, que é a rodada 13. Mas antes disso, eu quero começar agradecendo duas pessoas muito especiais para a nossa rodada aí 12 do Cartola, que são os senhores Nino e o senhor Rafael Veiga. Bom, pessoal, estou mostrando aqui o desempenho do nosso time na última rodada. A gente conseguiu ainda ficar acima da média, 69,83, quase 70 pontos. Não foi uma pontuação ruim, mas podia ter sido muito melhor. Na live a gente falou do Zé Ivaldo, da dobrada do Grêmio e do Sacha. E aí, principalmente o Nino e o Rafael Veiga me estressaram profundamente. O Nino é expulso e o Rafael Veiga me perde o pênalti, né? A gente viu que os números estavam indicando alguns outros jogadores, mas eu confio em algumas outras coisas. Isso é um recado, inclusive, para mim e para vocês também, de que os números importam muito. Ver os jogadores que têm mais potencial, esquecer só o nome do jogador, né? Mas enfim, acho que é uma pontuação legal. O problema é que a gente perdeu uma cartoletinha aí, mas eu sei que muita gente imitou. E pelo menos o estrago não foi tão grande, a gente acabou ficando acima da média, né? Quero que vocês deixem aqui nos comentários como é que vocês foram nessa rodada, se vocês conseguiram passar de 90 pontos. Eu vi que muita gente conseguiu, né? Enfim, se você também ficou bravo aí com o Nino e com o Rafael Veiga, né? Ou com o Cano também, o Diniz trollou bastante gente. Mas enfim, vamos para o conteúdo desse vídeo aqui, que é a rodada 13. Então aqui a gente está mostrando os jogos para vocês. São Paulo e Fluminense é o que abre a rodada, então a gente vai ter a escalação. Mais adiante na semana eu vou passar algumas informações para vocês sobre a nossa live. A gente tem os jogos mais favoritos da rodada aqui, Botafogo e Atlético Mineiro, inclusive os mais escalados aqui, né, ó. É basicamente o time de Botafogo e Atlético Mineiro. Nesse vídeo eu vou conversar um pouco para vocês se dá para confiar somente nesses dois times, né? E também, ao longo do vídeo, eu vou passando algumas dicas de outros times que eu acho que eles podem se diferenciar nessa rodada, tá? Acho que tem bastante potencial. Bom, então eu sempre convido quem já conhece nosso conteúdo a deixar o like aqui para ajudar bastante a gente, espalhar o vídeo para mais gente. Se você ainda não conhece, eu pedi já a inscrição, mas o like, eu quero ver se vocês gostam do nosso vídeo de verdade, para vocês deixarem aquele like e a inscrição, tá? Então vamos lá, o que eu começo fazendo? Analisando os jogos da rodada, né? Para analisar os jogos, eu não olho só a tabela do Brasileirão aqui, né? É o que muita gente faz. Eu monto o nosso dossiê aqui da rodada. Para quem não conhece, a gente monta sempre o nosso dossiê aqui, olhando o retrospecto do time nos últimos 5 jogos. Deixa eu dar um zoom até para vocês verem melhor. O retrospecto do time nos últimos 5 jogos, como mandante, como visitante. E depois a gente olha uma estatística muito interessante, que são as chances criadas por cada time, né? Que é o XG, gols esperados, e XGA, gols esperados cedidos, né? A gente olha muito a plataforma do FBref aqui, que é uma plataforma que traz bastante estatísticas, né? Então vamos lá. Quero mostrar alguns destaques para vocês aqui no retrospecto dos últimos 5 jogos dos times aqui. Então a gente tem o Internacional, que é o melhor time nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e um empate. Botafogo 80%, Grêmio 80% e Bragantino e Flamengo são os principais destaques, tá? Se a gente for olhar o mando de campo, que eu acho que influencia muito na nossa análise, como mandante a gente tem 3 mandantes principalmente muito fortes, tá? Botafogo aqui 100%, ganhando todos os jogos que fez em casa. Atlético Paranaense, muito bom também. E São Paulo aqui, são os principais mandantes da rodada, né? Tem também o Internacional, que é interessante. E como desempenho negativo dos mandantes aí, a gente tem o Cuiabá aqui, tá? E aí dos visitantes, a gente tem destaque aqui pro Cruzeiro, que é um visitante muito forte, e vai jogar fora de casa nessa rodada contra o Inter, então vai ser um ponto bem pegado aí. A gente tem o Botafogo também como um visitante indigeste, mas ele vai jogar em casa agora. Mas dá para destacar de visitante aqui também o time do Palmeiras, que é um time chatinho jogando fora de casa. E como um visitante fraco, a gente tem o Curitiba e o América Mineiro e o Vasco, tá? Esses 3. Então, pra gente já ficar de olho nesses times que eu comentei aqui, tá? Olhando as chances cedidas, eu vou falar agora dos SGs e potenciais ofensivos, e depois a gente vai montando o nosso esboço, e a gente vai usar muito isso daqui, tá? Então, assim, de SG, claro, o Botafogo aparece com um SG muito bom para rodada, é o time que menos cede espaço para o adversário finalizar, tá? 0,6 só cedido. Nos últimos 5 jogos em casa, o Botafogo não tomou nenhum gol. O Vasco é o terceiro time que menos cria chance de gol no campeonato.
Então, claro que o SG do Botafogo é muito provável para a rodada, é o melhor SG, tá? Mas eu acho que a gente tem outros SGs interessantes para olhar, lembrando que aqui é um clássico, né? Clássico é sempre um jogo meio doido às vezes, né? A gente tem, claro, o Atlético Mineiro empatado com o Botafogo. Também é um time que fizeram muita pouca chance de gol para o adversário, tá? Enfrenta o América Mineiro, que a gente sabe que é um time que está com as suas dificuldades, vice-lanterna do campeonato, mas também é um clássico. Um SG fora da curva que eu quero destacar é um jogo aqui. O jogo entre Cuiabá e Santos. A gente viu que o Cuiabá é o pior mandante e o Santos, nos últimos 5 jogos, é o pior time do Campeonato Brasileiro. Vive uma fase muito ruim. E os dois times são os times que menos criam chance de gol aqui, ó. O Cuiabá só 0,8, menos de uma chance criada, e o Santos uma chance criada. Então, os dois times aí nos últimos jogos vêm fazendo poucos gols. Cuiabá, nos últimos 6 jogos, os jogos foram 1-0, 1-1. E o Santos, antes do jogo contra o Flamengo, que fez 2 gols, vem de 6 jogos que ele só tinha feito 2 gols. Então, potencial de SG bem grande nesse jogo aqui, tá? E aí, talvez um Flamengo, mas aí já bem mais fora da curva. E de potencial ofensivo, claro, a gente tem o Botafogo, tem o Atlético Mineiro, são os mais prováveis. Tem o Flamengo, que também é um time que cria muita chance. Mas eu quero passar um time para vocês fora da curva aqui, que é o Fluminense, tá? Cede 2,5 chances de gol para o adversário. É o time que mais cede chances de gol para o adversário. Então, São Paulo pode ser um time legal para a gente pensar fora da curva aí, tá? Então, bom, a gente já passou aqui por essa fase. Então, eu vou passar para as dicas por posição aqui, como eu falei, para a gente ver os times se a gente pode confiar realmente no Botafogo e no Atlético Mineiro, tá? Então, vamos lá, pessoal. Eu acho que dá para confiar neles, mas é um confronto difícil, tá? É clássico, eles são super favoritos para a rodada, mas clássico a gente sabe que é sempre complicado. Então, assim, você ter um time igual os mais calados ali, só com esses dois times, é muito arriscado para a rodada, principalmente para quem joga ligas clássicas, tá? Amanhã a gente vai falar de ligas tiro curto, para quem curte mais isso, e aí eu acho que tudo bem, na liga tiro curto realmente vale mais a pena você fechar os times. Para a liga clássica eu desconfio um pouco disso, tá? Então vou começar pelos atacantes, porque eu sei que é um lugar que vocês gostam bastante, tá? Então vamos lá, para começar pelos atacantes, eu quero voltar ali no nosso dossiê, a gente vai falar dos melhores atacantes, com as dicas fora da curva, e vamos falar também quem que é o melhor capitão para a rodada, tá? Então eu quero começar aqui mostrando para vocês o nosso mapa do confronto, tá? Nos últimos 2 vídeos a gente falou do Grêmio aqui, o Grêmio estava brilhando como o time que estava mais para a direita e mais para cima. São times que têm confronto mais favorável na rodada, tá? E realmente cravou ali com o melhor capitão. Os times que estão brilhando aqui são Botafogo, São Paulo e Atlético Mineiro. Claro que Atlético Mineiro e Botafogo, vocês sabem por que eles estão aparecendo aí como principal destaque, é fácil de perceber isso, mas vocês veem o São Paulo aparecendo aqui para atacante, que é uma coisa que apareceu também lá no nosso gráfico de XGA, né, e XZ. Então vocês veem como os dados são importantes para a gente ver isso, tá? Então, claro, voltando aqui, claro que para a rodada é unanimidade, Tiquinho Soares e Hulk. Tiquinho Soares vive uma fase inacreditável, artilheiro do campeonato, 10 gols e 3 assistências, o cara pega jogo difícil, imita, mesmo jogo contra o Palmeiras, né? E aqui o Hulk, vocês viram que é o time que está mais brilhando ali naquele nosso gráfico, né? O América Mineiro, a gente já viu várias vezes, que é um dos times que cedem mais pontos para atacante, e o Galo conquista muito ponto para atacante, justamente com o Hulk, né? Então, tem esse match, o Hulk nos últimos jogos está fazendo muito ponto de média básica, então é um ótimo nome para a rodada. Lembrando que lá na sexta-feira, a gente passa o vídeo de dicas por posição atualizado, né? Já com todas as notícias, e a gente destaca mais opções para vocês, tá? Quem é o nome fora da curva que eu quero destacar? Porque eu falei que toda posição eu falo um nome fora da curva. É o Caleri. Vocês viram brilhando ali no gráfico, né, de atacantes. E vou mostrar para vocês aqui um dado interessante sobre o São Paulo, tá? E sobre o Fluminense. Vamos lá. Primeiro eu vou falar sobre o Fluminense. Olha aqui, ó. Matheus Peixoto, 12,3. Roger Guedes, 19,3. Tiquinho Soares, 8,8. E Júnior Santos, 7,1. Gilberto aqui do Cruzeiro. Foi o único time, o Cruzeiro, que não conseguiu mitar com o Fluminense. E a gente tem aqui o Moisés, 22,2. Então, uma regularidade do Fluminense de ceder muito ponto para atacante. E o Caleri, em casa, é um cara muito forte. Eu acho que quem quiser usar mais ainda, o Luciano pode ser um nome bem legal. Em todos os jogos que o Luciano fez em casa, ele tem 3 gols e uma assistência. Então, pode ser um nome interessante para a rodada aí. Eu vou escalar o Caleri, acho que é o nome mais seguro para a gente ter aqui no nosso time. Mas eu acho que o Luciano também pode ser um nome legal para a rodada, tá? Então são esses nomes aqui. Claro, a gente pode pensar em outros nomes aqui. Mendonça enfrentando o Cuiabá, Vitor Roque enfrentando o Palmeiras, apesar do Palmeiras ser um time que cede poucos pontos. A dobra aqui com o Paulinho talvez seja uma das mais seguras para a rodada. Como eu falei, no vídeo de sexta lá, a gente vai passar todas as dicas por posição, né? Olhando mais scouts desse modo, né?
E aí, como eu falei, de capitão eu vou deixar mais pro final do vídeo, até convidando vocês a ficarem até o final do vídeo, que é muito importante. Vou passar bastante conteúdo legal aqui para vocês, tá? Então vamos lá, pro goleiro aqui, já que a gente falou do atacante, que é a posição mais clara aqui, vamos voltar pro nosso dossiê aí, né? Lembrando que o nosso dossiê a gente manda no nosso grupo do WhatsApp, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Então, ó, a gente tem aqui de goleiro, um dado que eu gosto de olhar bastante, é esse FD Gol, tá? Claro que a gente pensando no SG, a gente vai pensar aí no Lucas Perry e no Everson, são os dois nomes mais que ficam na cabeça das pessoas. Mas eu quero passar dicas fora da curva para vocês aqui, tá? Esse FD Gol é quantas finalizações do time demora até fazer um gol, né? E a gente vê brilhando aqui o Cuiabá cedendo, né? O Cuiabá, para fazer um gol, ele finaliza 11 vezes. A gente viu no último jogo aí o Lucas Perry do Botafogo, né? Fazendo 8 defesas e segurando o SG. Então, quem que é o goleiro que enfrenta o time do Cuiabá, né? É o João Paulo dos Santos. E será que o João Paulo é um cara que tem bom retrospecto fora de casa? Olha as pontuações do João Paulo fora de casa. 11 pontos contra o Curitiba, 5 contra o Bragantino, mesmo tomando gol, fez 7 defesas e 14,5 contra o Vasco, tá? Então, um cara muito fora da curva, muito interessante, é o João Paulo. Um cara, para quem tá sem mais cartoleta, também fora da curva, é o Matheus Cunha do Flamengo. Inclusive, ali no nosso dossiê, o segundo time que brilha aqui é o Fortaleza. Como eu falei, é um SG mais ousado, mas o Fortaleza vem finalizando muito e não vem fazendo tantos gols assim, tá? Então, para quem tem mais menos cartoletas, inclusive, talvez seja o nosso caso, vamos ver se vai dar as cartoletas aqui. Matheus Cunha é um nome muito interessante para a rodada, tá? Lembrando, vídeo de dicas a gente passa, na sexta-feira a gente passa mais dicas para vocês, em que a gente vai ter estudado mais rodada, vai ter mais notícias, passar dos jogos da Libertadores. Vamos para a zaga aqui, e claro, Vitor Cuesta é um ótimo nome para a rodada, Adrielson também é um ótimo nome para a rodada, e aí os nomes do Atlético Mineiro, Maurício Lemos, os nomes aqui do tanto o Joaquim como o Marlon do Cuiabá são nomes interessantes, SGs fora da curva, times que cedem bastante desarmes. Mas para passar um nome bem diferente para vocês aqui, eu quero comentar para vocês do Arboleda, tá? Deixa eu mostrar os números para vocês do Arboleda aqui, pelo seguinte. Primeiro, em casa, ele não baixou de 6 pontos ainda, tá com uma média muito legal em casa. É um cara que já tem 13 desarmes em 7 jogos, é uma média legal, é uma dica interessante para vocês, é uma média legal para zagueiro isso daí, tá? E o interessante é que, olha, aqui, ó, parece que não foi muito ponto, né? Mas o Lucas Salter conseguiu 2 finalizações para fora e o Bruno Melo uma finalização defendida. O Gil uma finalização para fora. O Cuesta fez gol e o Adrielson ainda conseguiu uma finalização para fora. Aqui uma para fora e uma defendida. Então, tá tendo essa regularidade. O time do Fluminense é o time que mais cede finalização para zagueiro. O Arboleda é um cara que finaliza bastante. Não é SG muito provável. O nosso dossiê indicou essa questão aí das finalizações do Fluminense cedendo. Então, eu acho que para quem tem pouca cartoleta, para quem quer se diferenciar, o Arboleda é um nome muito legal para a gente escalar na rodada, assim como o Léo Pereira, tá? São minhas indicações fora da curva. E para quem tá sem cartoleta, tem alguma indicação fora da curva? Tipo, não quero ir com o Adrielson para não ter que escalar tanto o nome do Botafogo. Tem, e eu vou escalar inclusive o Zé Ivaldo, tá? Ele foi muito bem na última rodada. E o lado do Palmeiras esquerdo, com o Arthur, cede muito desarme para zagueiro, para laterais, na verdade, né? A gente vai ver ali no próximo mapa de laterais. Mas como o Zé Ivaldo tá jogando nesse sistema de 3 zagueiros, como meio lateral esquerdo, ali cobrindo o lado esquerdo, no último jogo deu muito certo, enfrentou o Guilherme Bino e desarmou bastante. Aqui o SG é mais difícil, é um jogo mais aberto entre Atlético Paranaense e Palmeiras, mas o Atlético Paranaense tem retrospecto bom até contra o Palmeiras nos últimos jogos, tá? Então, Zé Ivaldo é um nome interessante, claro, Adrielson também é um nome legal. Eu tô montando esse esboço, colocando os nomes fora da curva, pode ser que a gente depois monte um time mais seguro com realmente peças do Botafogo e do Atlético Mineiro, tá? Vamos lá, laterais que eu acho interessante para a rodada, claro, a gente tem o Hugo aqui, que é um nome muito bom para a rodada, né? Deixa eu, inclusive, mostrar no nosso dossiê aqui para vocês um destaque interessante que a gente tem, tá? Em relação ao time aos laterais. Opa, aqui subi demais, vamos lá. Voltar aqui para os laterais, aqui os zagueiros laterais. Então, assim, de mapa, a gente não tem muita coisa aparecendo aqui, tá? Aparece o mais brilhante que é o Botafogo mesmo, então o Hugo é um cara que é difícil de você deixar de fora no seu time, tá? Enfrentando o lado esquerdo aí do Vasco, que costuma ceder bastante desarme, então não é muito bom, baratinho. Mas eu quero destacar alguns nomes fora da curva para vocês aqui. O time que mais cede desarme para laterais é o Santos, tá jogando fora de casa. A gente tem aqui, ó, o Soteldo, que perde muita posse de bola, do outro lado o Mendonça. Principalmente jogando fora. Foram 30 desarmes em 4 jogos fora de casa aqui, tá? Então, muito desarme. E aí, quem que é o nome fora da curva que eu quero indicar para vocês, pessoal? É o Matheus Alexandre do Cuiabá, tá? É um cara que já tem 30 desarmes em 10 jogos, uma média de 3 desarmes por jogo, uma média bem legal, tá? Para vocês
pensarem aí. É um cara que enfrenta esse time do Santos que, ó, Nathanael 6.1, Andrés do Carlos 12.7, Pumita 4.1 com 4 desarmes, William 4.9 com 5 desarmes, então tem essa recorrência, tá? Então acho que é bem interessante aí pensar no Matheus Alexandre. Nós mais tradicionais que vocês podem pensar aí, a gente tem o Guilherme Arana do Atlético Mineiro, né, que é interessante. O próprio Dobrado aqui do Botafogo com de Plasta é interessante. O Sander do Goiás é um cara interessante. Mas realmente, Marlon, claro, Marlon sempre é bom indicação, um cara muito regular, né? Mas realmente, como eu falei, aqui eu quero focar em passar o nosso esboço da rodada e passar dicas de jogadores fora da curva, tá? Então vou apostar no Matheus Alexandre. Pô, Eduardo, mas aqui você fechou, colocou um zagueiro, um goleiro do Santos e um lateral do Cuiabá, tá? Então, pessoal, é o que eu comento para vocês. Esse jogo tem um potencial grande de SG. Inclusive para quem faz aposta esportiva, é um jogo para menos de 2 gols e meio, com certeza, e até menos de 1 gol e meio. É difícil que um dos dois times não conquiste o SG. Pensando nessa dica fora da curva é interessante. Mas, claro, você pode colocar peças do Atlético Mineiro aqui, do Botafogo, e montar um time mais focado no SG, tá? Aqui, como eu falei, dicas fora da curva. Vamos fechar aqui com os meios de campo, tá? Então, claro, como eu falei, Eduardo é um nome muito legal para vocês escalarem na rodada. O Zarate do Atlético Mineiro é um nome muito legal aqui para vocês terem na rodada. Eu vou colocar eles aqui no nosso esboço, tá? Lembrando, lá no vídeo, o pessoal que conhece já o canal aqui, sexta-feira, com todas as estatísticas de todos os jogadores, inclusive de Eduardo, de Zarate, enfim. É que a gente faz o esboço aqui porque eu sei que é interessante e, claro, num vídeo rápido, assim, quarta-feira, não dá para analisar tudo que eu gosto de analisar com vocês, né? Por isso que eu fiz esse esforço de trazer as dicas fora da curva, né? Então, falei aqui do Zarate, falei do Eduardo, que são ótimos nomes. E, claro, passando mais nomes para quem gosta de saber aqui, Bitelo é um cara interessante, vai sair de muitos desarmes. A gente tem, claro, a Arrascaeta do Flamengo. O Flamengo é um time que cria muita chance de gol, então a Arrascaeta é um ótimo nome, seria o nome mais seguro para a gente fechar o nosso time aqui. A gente tem o Tassiano, inclusive, eu vou mostrar para vocês aqui, no nosso mapa de meio de campo, quem são os dois times que brilham? Bahia e Goiás, tá? Interessante isso. E aí, o time do Bahia, é interessante, tem o Tassiano ali enfrentando o Grêmio cede muito ponto para meio de campo, mas o time que cede mais participação em gol para meio de campo é o Curitiba. E justamente desse time vai vir nossa dica fora da curva aqui, que é o Zé Ricardo do Goiás. Zé Ricardo, isso mesmo, pessoal, ó. Olha as pontuações do Zé Ricardo em casa. 10.4 contra o Fluminense, com 7 desarmes. 4.8 com 2 desarmes e finalização defendida. Já teve as participações em gol dele jogando em casa, 6.7, e sempre um cara muito regular, né? 9.3 aí contra o Bahia. E olha os times que enfrentaram o time do Curitiba. Cristaldo, Vidiaçante imitando, Bitelo imitando também, tendo gol para volante, muitas participações em gol, muito desarme também, tá? Palmeiras foi o único time que não mitou aí os meios de campo, mas aqui, ó, Fernando Sobral, que é um cara volante, 14.8, Eric 12.7, que também é esse volante, Cauí 11.8, então essa regularidade muito grande, e principalmente para esses jogadores volantes de desarme, né? Então, Zé Ricardo é uma dica bem fora da curva, que eu vou escalar aqui no nosso esboço, tá? Não, mano, pode ser que, se você quiser escalar o Arrascaeta, que é mais seguro, inclusive, talvez seja o nome mais indicado para a rodada, mas quero trazer essas dicas diferentes. Vidiaçante tem um nome interessante, Tietê para dobrar o time do Botafogo, enfim, tem vários nomes legais para a rodada, tá? Como eu falei aqui, fechei esse nosso time aqui mais fora da curva para dizer para vocês o seguinte: Botafogo e Atlético Mineiro são os melhores times para a rodada, são os dois maiores favoritos para a rodada, pessoal. Mas eu entendo que, assim, eu comentei no começo do vídeo lá, você escalar um time só neles, igual tá os mais escalados ali, é perigoso, tá? Não quer dizer que você tem que escalar só jogadores diferentes. Por exemplo, aqui eu escalei João Paulo, Zé Ivaldo, Matheus Alexandre, Zé Ricardo e Caleri. São 5 nomes diferentes desses times. Você pode escalar, por exemplo, aqui no meio você pode colocar uma Arrascaeta, que é mais seguro. Aqui você pode dobrar o Paulinho, tá? Na defesa, por exemplo, você pode colocar um Zé Ivaldo, pode colocar um Maurício Lemos. Por exemplo, nesse time não tem nenhum SG do Atlético Mineiro. Amanhã, inclusive, no vídeo de Cartola Express, eu quero comentar um pouquinho mais sobre as estratégias que você usa para quem quer tirar pontos. Por exemplo, fechar a defesa do Botafogo para tirar ponto pode ser legal, mas como muita gente vai fechar, pode ser que alterar esses jogadores pode ser interessante. Por isso que eu quis passar isso para vocês. Por exemplo, dobrar o Ubi de Plácido é ótimo, colocar um Guilherme Arana aqui, tá? São estratégias, tá? Como eu sempre falo, o time que eu passo aqui, que eu monto tanto no esboço, como no nosso vídeo de dicas na sexta atualizado, na nossa live, não é para você copiar. Eu quero ensinar para vocês como é que você analisa e como é que você monta o seu time, tá? Mas enfim, vamos lá, para de enrolação aqui.
escalar nosso técnico e falar para vocês quem que é o melhor capitão para a rodada, já que a gente vem cravando bastante capitão aí, né? Então, vamos lá, de técnico, claro. O mais indicado aqui, Luiz Castro e o Filipão, né? São os dois mais favoritos. Eu gosto de falar para vocês que o técnico é um potencial de SG para você escalar, tá? Então, por exemplo, se o técnico conquista SG, ele já vai provavelmente ganhar um bônus de vitória, mas ele vai ganhar 25 pontos da defesa, e se ele fizer alguma troca durante o jogo e colocar mais um defensor, ele ganha mais 5 pontos de bônus, tá? Então, isso é muito interessante para a gente pensar, tá? Nosso técnico aqui, como a gente não tem nenhum técnico, nenhum jogador do Atlético Mineiro, vai ser o Felipe Scolari. Claro, o Luiz Castro é muito indicado ali para a rodada, tá? Eu gosto também, para quem está sem cartoleta, de você pensar realmente aqui no técnico do Cuiabá, tá? Precisa de pouquinho para valorizar, tem chance de SG aí, o Cuiabá não é um bom mandante, mas o Santos é um péssimo time para a rodada, aí tá jogando muito mal, né? E a gente tem aqui, claro, o Luxemburgo, que pode ser um nome legal para a rodada para quem tem sem cartoleta, tá? Mas eu acho que dá para nessa rodada poupar algumas cartoletinhas em algum lugar e escalar um técnico legal, né? Como eu falei, vamos finalizar o vídeo falando do nosso capitão. Tiquinho Soares, 10 gols no campeonato, é um dos melhores nomes da rodada, artilheiro do campeonato, enfrenta o time do Vasco, tive uma fase ruim, mas os clássicos cariocas têm sido mais pegados do que os clássicos mineiros, né? A gente viu principalmente na final do Campeonato Mineiro, jogos de gol, o Hulk é um cara muito participativo, muita de finalização, e no nosso mapa lá que a gente mostrou do atacante, a gente viu o Atlético Mineiro brilhando, assim como estava o Grêmio, né? Então vamos confiar nas estatísticas, já que no outro vídeo a gente acabou desconfiando um pouquinho aí, mudou algumas coisas. Vamos confiar nas estatísticas, e nosso capitão, até para se diferenciar um pouco aqui, vai ser o Hulk, tá? Então, confirmada a nossa escalação, nosso esboção aí. Lembrando, amanhã vídeo de Cartola Express, tiro curto, de estratégia, e na sexta atualização, né? E aí lá a gente fala também mais sobre a nossa live. E é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixa aquele like aqui se você curtiu o vídeo, ajuda demais, tá? Entre no nosso grupo do WhatsApp, tá tendo bastante resenha lá. Lá eu mando o nosso dossiê também, pessoal. É isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Até a próxima, falou!